Olá, minha amiga, meu amigo, uma boa tarde a cada um de vocês. Estamos aqui em mais um programa. Agradecer a Deus por essa oportunidade. E hoje estamos aqui com alguns convidados aqui. Eu quero iniciar aqui com a nossa convidada, a Camila Patá, ela que é psicóloga, anterapeuta, moçaizista e autora do livro Minha Vida em Caquinhos. Esse livro aqui maravilhoso que eu já adquiri e que você também pode adquirir. Ao final a gente vai aqui divulgar o telefone dela para que você possa entrar em contato e adquirir esse livro que você vai gostar muito. Mas para quem vai assistir, Chiquinho, tem 4 para você. Perfeitamente, a gente aqui vai distribuir aqui no decorrer do nosso Conducast aqui. Também estamos aqui hoje com o nosso amigo José Carlos, ele que é terapeuta e ele também que cuida em questões de dependência química. E é importante que a gente trate esse tema, que é um tema muito importante e perigoso, e que nós temos que tomar cuidado todos os dias e debater esse assunto. E também com nossa grande amiga aqui, Cleo, ela que é vice-presidente da UGT Nacional e diretora do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. É uma companheira que vem ajudando a gente aqui em todos os instantes. Também estamos aqui com a nossa querida Anabela. Muito obrigado pela sua presença. O nosso grande Fabinho. Cadê Fabinho? Opa, tá ali. E o nosso grande Esdras, que é quem nos ajuda aqui a elaborar esse programa. Agradecer aqui em especial ao presidente Ricardo Patá, ele que é presidente da UGT Nacional e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, um grande amigo que nos cedeu esse espaço maravilhoso para que a gente possa aqui tratar de assuntos extremamente importantes para você, para a sua família e falar com a nossa categoria do transporte público da cidade de São Paulo e todos aqueles que nos assistem. Então eu quero aqui lhe cumprimentar, você que está nos assistindo, e dizer que hoje temos aqui assuntos muito importantes a tratar, e eu quero começar com ela, que é psicóloga, que é um prazer recebê-la aqui. Camila, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite de estarmos aqui. É uma honra recebê-la aqui e a partir de agora o microfone é todo seu. Muito grata pelo convite, né? É muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né? E a gente está num mês que é o Janeiro Branco. Às vezes eu fico pensando, né, as pessoas se preocupam só com o emocional, só no janeiro. Não, é o ano inteiro, né, que a gente tem que se preocupar. Então, assim, eu, como você falou aí, né, eu sou psicóloga, arte-terapeuta, mosaicista, né, que às vezes as pessoas não sabem, eu faço mosaico já há 22 anos. Tanto é que o título do meu livro chama Minha Vida em Caquinhos, por essa relação, né, dos caquinhos e a questão da dependência química. Eu sou especializada na área da dependência química, então é um tema que dá pra gente conversar um pouco. Um pouco, né? E é mais ou menos isso, né, uma entrada aí. Que bacana, a gente queria também, na verdade, Camila, ouvir um pouco você em relação, né, ao seu livro, a sua história de vida, né, tudo o que você já vivenciou, o seu trabalho que você tem feito voltado a essas pessoas, né, na questão de dependência química. A gente queria um pouquinho ouvir você nessa sua trajetória, né, nesse bem-estar que você tenta proporcionar a cada uma das pessoas. Então, a minha história é muito interessante, né, porque eu posso dizer assim, né, eu sou uma adicta em recuperação. O que é ser uma adicta em recuperação? Adicção significa estar preso a alguma coisa, né, e porque a adicção não é só com drogas, né, a questão da adicção pode ser com açúcar, são várias compulsões que a pessoa pode ter, né, compras, é estar preso a alguma coisa. E a minha adicção, eu comecei aí com 14 anos, uso de maconha, né, e aí vai essa coisa, adolescência, álcool, né, aí festinha pra cá, pra lá, e vai com uns lança perfume, enfim, vai todas essas questões. Aí vai indo e tudo, só que até então eu não sabia que eu tinha uma dependência química, né, porque vai descobrindo com o tempo, porque as pessoas ficam mais tranquilas ali, só no álcool, né, e tá tudo bem, ou vai tá tudo bem. Eu fui além disso, né, então com 16 eu conheci a cocaína e com 19 o crack. Aí quando conheci o crack, assim, eu me afundei de um jeito, assim, que não tinha como, assim, porque daí eu comecei a ficar fora de casa, não voltava pra minha casa, porque até então eu usava e voltava. Aí eu comecei a ficar 2, 3 dias fora de casa, né, e é um caminho, assim, bem difícil de voltar.
E, assim, voltando um pouco para a questão de recuperação, né? Dia 2 de fevereiro eu vou completar 10 anos em recuperação. Que maravilha. É um tempo muito bom, né? É uma questão, assim, para uma pessoa que teve 16 anos de uso, né? E abuso muito pesado, é uma coisa, assim, de... uma vitória. Né? E eu posso dizer assim que eu sou um milagre, assim, porque não é para todo mundo, assim, porque as pessoas chegarem e para a mulher, assim, eu vejo assim que eu venho observando que as mulheres não procuram ajuda assim como os homens, porque eu tive 11 internações, né, em clínicas psiquiátricas, em comunidade terapêutica, voluntário, involuntário, né, que tem 3 tipos de tratamento para as pessoas saberem, né? Então, assim, existe um que é o voluntário. Então, a pessoa vai por vontade própria, né? Vai lá, não, eu quero me tratar. Então, foi a primeira internação minha foi em 2005, que foi na comunidade terapêutica do Padre Haroldo. Aí fui lá, fiz o tratamento, fiquei 6 meses, né? Que a comunidade terapêutica, como é que funciona, né? Então, a pessoa acorda cedo, aí tem uma laborterapia, que você vai trabalhar, às vezes numa horta, na cozinha, vai fazer um trabalho ali, né? Uma laborterapia. Depois tem uma meditação, depois você tem uma terapia em grupo, tem uma espiritualidade, aí você vai trabalhar os passos. É ali, você vai fazer bastante coisa. E assim tem uma parte que é feminina e a outra que é masculina. Né? Tem clínicas que são mistas e tem outras clínicas, né, assim. Então essa foi a primeira vez que eu fiquei internada, foram 6 meses. Saí de lá confiante, falando, não, agora vai dar certo, eu vou ficar bem, porque eu tinha acabado de terminar a minha faculdade. Né? A minha primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia. Né? Eu terminei em 2004, só que assim que eu terminei a faculdade, me deu um vazio, e aí o meu uso foi daquele jeito. Aí eu resolvi, eu falei assim, não, eu preciso me tratar. Então essa foi a primeira internação. Aí depois passou um tempo, me internei de novo, só que aí já foi numa clínica psiquiátrica, que daí foi involuntário. Então, involuntário é o quê? A pessoa vai, porque a família tá vendo que a pessoa tá se afundando, fala assim, não, é melhor a gente internar, a interna. E existe uma que é a compulsória, que é pelo Estado, né? Então, que é o que vem acontecendo, assim, um pouquinho, assim, de... Mas que história bacana, o Camila. Até porque a gente vê que você é uma vencedora, né? Deus te abençoou, a família te apoiou, você tem uma família linda, amigos bacanas, que te deu todo o apoio a você, e você venceu, né? Você venceu um submundo, né? Que é terrível, e que muitos não têm essa oportunidade que você teve. Então é algo assim que é muito bacana. Olha, antes de eu concluir, já estamos com 3.500 pessoas ao vivo, assistindo, viu? Olha que tema bacana, hein, Cléo? Começamos aí com 11 minutos, nós estamos com 3.500 pessoas. Quero agradecer aqui ao companheiro Binho. Já subiu para 4.084. 4.084 pessoas ao vivo. Cadê o link? Agradecer ao Binho, ao Betão, ao Elvis, ao David, ao Sheik, a todos aqueles que participam aqui conosco. Muito obrigado. A sua audiência aqui pra gente é fundamental, porque esse programa aqui é feito para você. Para você, por você, para que a gente debata aqui esses assuntos aqui muito ricos, né? Ricos, importantes, né? São informações que vai de encontro a evitar que os nossos filhos, nossos netos, os filhos dos nossos amigos, sobrinhos, familiares, não se envolvam nesse tipo de ilicitude que traz sofrimento, não só para a pessoa, como para a família. Nós estamos tendo aqui uma vencedora e que passou sérios problemas, né? E ela está contando aqui parte da vida dela, da história dela, que são muitas, mas que graças a Deus é uma história com um final feliz, e que hoje ela está contando aqui algo que ela superou, que ela venceu, mas muitos não têm essa oportunidade. Então a prevenção ela é fundamental, você evitar, porque sempre tem aquele que se diz amigo da onça, que oferece, né? É a bebida, começa pela bebida, daqui a pouco usa aqui uma maconhinha porque você vai ficar inteligente. Mentira, fica inteligente coisa nenhuma. Quem faz uso de droga, ele na verdade é um despreparado, um desconhecido, na verdade, que não sabe o mal que vai causar a ele. Né, Zé? É verdade. Então, Camila... O Júlio tá avisando que tem 5.000 pessoas ao vivo. 5.000 pessoas ao vivo. Que maravilha. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí pela confiança,
pelo o esforço de nos assistir, de estar conosco aqui, compartilhando, participando. Isso é bem bacana. Eu estava contando aqui para a Camila, a Creu já contei, o José, que eu perdi um amigo, né, com 19 anos de idade, um filho de um familiares nosso, amigos nossos, um menino do bem, um menino bom, que infelizmente conheceu a droga, não teve forças para sair, a mãe deu todo o apoio, tentou de tudo quanto é jeito recuperar, tirar ele daquele mundo, e infelizmente perdeu a vida. Um jovem que tinha um futuro promissor e acabou perdendo. É a gente que tem filho, a gente se preocupa com isso. E é bom você que é pai, você que é mãe, você que é tia, você que é avó, você que é tio, você que é amigo, que gosta das pessoas, tem que orientá-lo. Orientar que o caminho não é esse caminho não leva a lugar nenhum a não ser para o mal, né? E dizer para essas pessoas que, infelizmente, é um mundo que muitas vezes não tem retorno, não tem volta. E a prevenção, o cuidado é fundamental. O apoio da família, orientar. O pai perder algum tempo, que não é perder, é ganhar tempo de conversar com seu filho, com sua filha, com seu neto, com seu sobrinho, com seu amigo, com o filho do seu amigo, para orientar ele para que nunca caia, né, nesse mundo que traz sofrimento e dor. A gente vai ouvir a Camila mais um pouco daqui a pouquinho, mas eu quero já passar a palavra para nossa grande amiga Cleo, que é uma guerreirona, que tem nos ajudado muito, e inclusive está aqui correndo atrás. Solicitei dela a gentileza de conseguir para que nós levássemos para dentro das unidades das garagens a vacina da gripe, para medir a glicose e o hepatite. Então a Creu, que é uma conhecedora nessa área também, tem muitos contatos aqui com Secretaria da Saúde, tanto municipal como estadual, e que ela falou que vai se empenhar com muito amor e carinho para que a gente possa fazer grandes campanhas dentro das garagens para vacinar o nosso pessoal, para que esteja imunizado de algumas doenças aí que podem nos trazer sérios problemas. Cleo, por favor. Bom, boa noite, né, a todas e todos que nos assistem. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? Estive com o José Carlos na semana passada, com você, Camila, que fazia muito tempo que eu não tinha esse contato, e conheço bem a história tanto do Zé Carlos como da Camila, que são histórias que não precisa contar a história, não, é só contar a própria história para dizer para quem nos assiste o quanto é importante a prevenção, o quanto é importante o falar, a escuta. A Camila, quando fala da questão do mês de janeiro branco, realmente, Camila, tem pessoas que só focam no mês de janeiro, que é o mês branco. Depois nós vem fevereiro, março, abril, o verde, por conta da questão no Dia Mundial da Saúde, o dia em memórias às vítimas de acidente de trabalho, e vão todos os meses. Aí vem o novembro azul, vem outubro rosa. Setembro amarelo. Vem setembro amarelo. Mas, assim, eu costumo dizer que nós temos um mês, então vamos fazer valer esse mês, vamos falar os 30 dias, todos os dias. Mas nós não podemos deixar os demais dias sem falar sobre todos os temas que são pertinentes à nossa prevenção, à nossa vida, tanto das crianças, adolescentes, idosos, então em todos os sentidos. E quando nós falamos da dependência química, eu aprendi por demais com vocês, ouvir vocês, conhecer a história de vocês e dizer que, é algo que a gente costuma sempre falar, Skin, quando você fala para o teu filho que droga é ruim, no dia que ele prova, ele vai dizer, meu pai, minha mãe estão loucos, isso é muito bom, né? Isso dá um mal barato. Então, assim, é algo que a gente tem que falar do quanto são as consequências do uso de qualquer tipo de droga. Do álcool e outras drogas, como nós costumamos falar, porque quando a pessoa fala em álcool, por ser algo que você compra em qualquer lugar, então não é droga, não, é droga. Tudo em excesso é muito ruim. Então, quando nós temos que falar para os nossos filhos desde cedo e dar atenção. Muitos pais acham que dar tudo para o filho, né, é o importante, mas não dá o carinho, não dá atenção, não dá uma bronca, não chama para a realidade. Não, meu filho, minha filha chega em casa da escola, fica lá no computador, não me dá trabalho. Criança dá trabalho, jovem dá trabalho. Então você tem que ficar atento aos seus filhos e filhas se eles não te dão trabalho. Então tem que saber o que é que está passando pela cabeça deles. Então acho que nós temos que ver que quantas pessoas que nós temos hoje em várias instituições públicas em tratamento.
Eu estou tendo um contato agora, eu quero convidar vocês dois para a primeira oportunidade para ir falar para mais de 100 pessoas que estão fazendo um curso de qualificação em inclusão digital, mas que 98% dessas pessoas estão dentro de um programa, que é o POT, que é o Programa Operação Trabalho, que é da Prefeitura. E a maioria dessas pessoas, gente, precisam ouvir vocês. Porque essas pessoas também aceitaram o tratamento, mas ainda eu percebo que muitas dessas pessoas ainda têm dificuldade de continuar no tratamento. Eu acho que vocês vão ser fundamentais em estar levando, eu vou estar marcando o dia com vocês, é sempre um sábado, tá bom? Então, para que vocês possam ir lá falar e contar a história de vocês, para que eles saibam. Eu percebo o quanto eles têm autoestima baixa, o quanto eles têm medo de falar conosco e como eles são gratos pelo que fazemos nada demais. Respeitamos, atendemos bem e acolhemos. Tá? O fato de eu estar ali, na entrada deles, dando um bom dia, o período da tarde, eles se sentem, sabe, diferenciados. E eles agradecem o tempo todo o que vocês estão fazendo por nós. Não, o que vocês estão fazendo por nós. Vocês estão nos ensinando a fazer diferença. Vocês estão nos ensinando a como ser melhor e poder fazer melhor. Então, não pense vocês que nós estamos aqui fazendo algo por vocês. Nós temos a oportunidade de passar essa oportunidade para vocês. Mas é muito interessante. Eu acho que vocês indo falar com eles no tema que nós vamos ter no sábado, que vai ser saúde e segurança no trabalho, que a gente vai estar incluindo várias temáticas. Vocês vão ser fundamentais, eu já faço o convite. E dizer para mais pessoas que nos ouvem, que procurem programas que possam ajudar. Nos procure, porque aquilo que eu não sei, eu procuro quem sabe e que pode acompanhar vocês. E nós sabemos, Chiquinho, só entrando um pouco, né, como sempre, na questão da violência, nós sabemos o quanto as mulheres nessa condição sofrem violência. Sofrem os estrupos, sabe? Sofrem, é tirado suas vidas. Nem sempre só a droga tira a vida dessas mulheres, não. Mas a violência que elas sofrem, pelo fato de elas estarem numa condição de vulnerabilidade, por conta de estar dentro da drogadição, outros homens veem também que ali é uma presa fácil e abusam em todos os sentidos. Então, nós temos que falar o quanto é importante. Então, nós temos que resgatar essas pessoas que precisam nos ouvir vocês principalmente, ouvir a história de vocês, para que sigam melhor e saibam, olha, eu sou capaz, eles conseguiram, ela conseguiu, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E dizer que nós estamos à disposição. A Camila disse o seguinte, um caminho difícil de voltar, mas não impossível, né, Camila? Aí a prova real? A prova real. Não é prova impossível. viva? Então, todas as pessoas precisam saber. É possível. Procure ajuda. Cléo, muito bem. São palavras suas bem colocadas, porque é uma grande realidade. Antes de passar para o Zé, eu quero falar aqui. Marcos Rodrigues está aqui. Chiquinho, esse é um tema muito importante, realmente muito bom. Nailton Porreta, agradecendo aqui os convidados e produtores do CondoCast pela escolha desse tema tão relevante na sociedade brasileira. Sérgio Mendes, parabéns pelo trabalho. Júnior Silva, um abraço, Chiquinho. Marcelo B. Silva, parabéns, Chiquinho, Binho, tamo junto. Jefferson Silva, boa noite a todos, excelente trabalho. Também temos aqui, o Nailton colocou aqui uma coisa muito importante também. Estudos recentes apontam que dependência química afeta mais de 3,5 milhões de brasileiros. Outras fontes indicam que, considerando transtornos por uso de álcool e drogas, o número pode ser muito superior. Então você vê que não é brincadeira, são estudos, né? A Regina Ramos também, Chiquinho, Cléo e equipe, CondoCast, boa tarde. Maria de Lourdes, Paixão, parabéns. José Carlos, drogas é um tema tão necessário e você é um expert no assunto. Olha, tá vendo? Chiquinho, Oi. Esse Sérgio Mendes é meu irmão. Olha aí. E é lá da terra de Cândido Portinari. Cândido Portinari, um grande abraço aí. Você sabe de onde é essa terra? Não. Brodowski. Brodowski, olha que beleza. É isso aí. Tá vendo que maravilha? Um grande abraço a ele aí. Daniel Oliveira, também parabenizando aqui pelo trabalho. O Raul Silva,
Marcos Rodrigues, enfim, uma série de questões aqui, de agradecimentos que as pessoas estão assistindo. Porque são 5.088 pessoas. 5.088 pessoas ao vivo. Isso é muito gratificante, muito importante. E eu quero aqui ouvir, Zé, você que é um terapeuta, você faz um trabalho bem bacana, inclusive em presídios, em FEBEMs, né, com jovens, com adultos, com idosos, porque, lamentavelmente, Camila, essa situação, ela não mede idade, né? Nem classe social, né? Ela simplesmente entra sem pedir permissão, né? E quando a pessoa percebe, já está tomada pelo vício, né? E aí é só Deus e o apoio familiar e a força de vontade para que a pessoa possa se libertar. A gente fica muito feliz em ouvir os seus depoimentos, porque você vê que é algo que tem jeito, né? Tem jeito, tem recuperação, tem saída, tem alternativa. Isso é bom. Ruim é quando a gente não olha para um lado e para o outro e não vê saídas, né? Então a gente daqui a pouco vai te ouvir novamente, você falar um pouco dessa situação. Mas vamos te ouvir, Zé, um pouquinho aí do seu trabalho que você desenvolve nessa questão. Olha, eu gostaria primeiro de cumprimentar, né, todos que estão nos assistindo, né, aqui no sindicato, né, do podcast, e dizer que eu estou feliz com a Camila, né, com a Cléo. Na verdade, nós somos um trio, né? Aqui dentro do sindicato, acho que nós somos um trio que tem esse foco realmente ligado à dependência química. Eu estava pensando aqui, inclusive, que quinta-feira eu vou estar na Fundação Casa, na FEBEM, novamente. Eu tive dia 8, vou estar retornando. E o que a Cléo falou, é uma coisa interessante que eu venho observando. Realmente, esse trabalho, Chiquinho, ele tem que continuar. Por quê? Porque na televisão, dentro de casa, que não pede licença para entrar na sua casa, tá? Eles mostram de tudo. De tudo. Mas o principal, né, que precisa, que é a questão de políticas públicas ligado à saúde, que esse é o mês que está falando justamente da saúde mental, né, Camila? Aí, você não vê absolutamente nada. Né? Então, esse trabalho hoje que nós estamos fazendo aqui, Chiquinho, do podcast, e as pessoas que estão nos assistindo, é importante saber que tem pessoas aqui que a questão da dependência química que nós falamos hoje, porque falar, o drogado ou o alcoólatra, a gente não usa mais esses termos, né, Cléo? Alcoolista, né, dependente químico, ou etc., ou adicto, como nós falamos, mas é importante saber que todos, sem exceção, têm vontade de parar. O que nos falta, na verdade, é o apoio da família, que é fundamental, que é a base que nós temos, né? E a força de vontade, né? E a humildade, porque você também, se você não for humilde, né, entender que realmente você está doente, precisa de ajuda, e tem alguém estendendo a mão e você não quer, então vai demorar mais um pouco, né? Porque a trajetória da Camila foi um pouco conturbada, mas a Camila venceu. Está aqui, ó. Ela já era formada em pedagogia, né? Quando ela parou, foi para psicologia. E a história do livro dela é interessante quando fala dos caquinhos. Muita gente não sabe, Camila, mas depois eu quero que você dê o detalhe. O porquê os caquinhos, né? Eu sei o que é, mas eu quero que você fale pro pessoal o que é o caquinho, né? O Zé tá dando spoiler. Como a gente, ela falou, quando a gente acorda pela manhã numa clínica, que começa pela largoterapia, que é você dobrar o seu cobertor, arrumar sua cama, tomar seu café, ou fazer uma barba, tomar um banho, né? Já começa por aí. Você ter atividade, né? Você ter que estar ocupando a sua mente, né? Tirando aquele espaço, né, da dependência, né, da vontade da droga, e começando a incluir coisas positivas, coisas que realmente você vai colher. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Mas se você plantar o bem, você vai colher o bem. E a Camila eu tenho acompanhado, ela está vitoriosa, né? Não vou falar, você vai ter que falar, tá? Mas é interessante. Agora, vocês que estão nos assistindo, é importante saber que aqui no sindicato, esse ano, eu vou para 24 anos que estou aqui.
24 anos salvando vidas, ajudando famílias, fazendo palestras fora, nas empresas, encontro de jovens, encontro de casais, né? Qualquer um que me liga, meu celular nunca foi desligado, sempre está ligado, sempre pego as mensagens, retorno, faço atendimento, às vezes até online, e esse ano eu vou ver se eu me aprofundo mais, porque tem famílias que às vezes não têm condições, Cléo, de pegar um ônibus, não tem dinheiro para pegar um ônibus. Então, vou começar a fazer chamadas de vídeo e começar a acolher essas pessoas. Porque, na verdade, os políticos que estão nos assistindo sabem muito bem que está faltando políticas públicas, não só da saúde, da educação, da segurança, em todos os aspectos, né? Da alimentação, né? Que tá, eu cheguei agora há pouco da Ultrafarma, está aparecendo no supermercado. Se isso significa que as pessoas estão ficando doentes. Sabe, não é só de maconha, de cocaína, de crack, não, elas estão se adoecendo. E às vezes é a política pública da saúde que entra a questão da alimentação. As pessoas não têm essa orientação ligada à alimentação, de ter uma alimentação saudável para você ter uma vida mais longa. Claro que a única certeza que nós temos é o quê? A morte. Isso nós não vamos escapar. Mas ninguém quer morrer agora, né? Ninguém, né? Não. Então, nós queremos ficar aqui. Mas vocês que estão nos assistindo, é importante saber que há essa chance. Esse mês aqui, eu já fiz um aniversário dia 1º, que é de 9 anos sem o refrigerante, através do Dr. Léo Ribeiro, um grande amigo que estava numa palestra, e ele falou, olha, Zé Carlos, todo refrigerante é cancerígeno, todos. E a Coca-Cola é o pior de todos. E foi a última vez que eu tomei, quando eu estava com a minha esposa, inclusive, em São José. Dia 26, 71 anos, para quem não tinha expectativa de chegar aos 30, né? Tem um casal de filhos hoje, a minha filha fez 31, meu filho está com 35, né? E eu com 71. Já pensou, para quem não tinha expectativa de chegar aos 30, a Camila já também não tinha muita expectativa, né, Camila? Mas já está na casa, já passou na casa do 4, né? Já passou na casa do jovem. 4. Então, jovem. Vocês veem, olha, vocês que estão nos assistindo, aqui é real, aqui ninguém vem aqui contar fábulas ou, sabe, piadinhas. A gente vem aqui falar a verdade. Que na Fundação Casa, quando eu vou lá, vocês têm noção, o respeito que eles têm por nós. E a primeira coisa que eles perguntam é, olha, essa pessoa que vai falar sobre droga, ela entende, ela já usou, coisa assim nesse sentido? Sim, claro. Eu tive essa oportunidade lá na Raposo Tavares. Um jovem estava perguntando para a técnica, inclusive uma psicóloga, olha, mas esse senhor que vai falar sobre drogas, ele entende sobre drogas? Sim, claro, eu usei droga há 20 anos. Né? Há 20 anos que eu usei droga, comecei com 9 anos, parei aos 30 e vou para 41. Nossa, é uma bagagem grande, né? Já vai praticamente mais de 60 anos, né, de experiência nessa área. Então, eles querem ouvir quem? Eles querem ouvir uma pessoa que tem experiência. Agora, vocês podem observar que hoje vocês não ouvem mais as pessoas dizer, pratica esporte que não é droga. Né, Camila? Você não ouve mais falar. Droga não sei o quê. Gente, o nome já diz droga. E como o Chiquinho falou uma parte aqui, é interessante. O verdadeiro amigo, ele não vai te oferecer drogas. Uhum. Essa é a grande verdade. Quem é seu amigo não vai te oferecer drogas. Mas qual é a melhor idade para se falar com uma criança sobre drogas? A partir dos 5 anos. E tem crianças, principalmente as mulheres, né, que se desenvolvem muito mais rápido, a partir de 4 anos você já pode conversar. E o que vai acontecer? Você vai blindar essa criança. Porque você não vai ficar o tempo todo 24 horas com ela. Aí quando ela estiver na escola, e algum amiguinho que, entre aspas, né, que são colegas de escola, né, for oferecer, então ele já tem a informação dos pais. Então ele não vai cair nessa armadilha como eu e muitos outros caíram e estão caindo. Esse índice assustador que o Chiquinho passou é verdade. Agora, quando se fala em acidente automobilístico, gente, o alcoolismo está em primeiro lugar no ranking. É um índice de mortalidade assustador. E quando chega final de ano, Natal, Carnaval está chegando aí, vocês vão ver o índice que vai subir. Na pandemia, eu não esqueço até hoje, Camila, nós estávamos no mês de abril, já estava em 132% o índice de consumo de alcoolismo, sem contar com a violência doméstica também. Tudo aumentou. Tudo que foi de ruim aumentou. Que as pessoas ficaram confinadas e começou a ter aqueles atritos, né? E aqueles que já bebiam
no percurso do trabalho, passou a beber beber muito mais ainda. Tá? Então, a cereja do bolo é a Camila. Então, eu gostaria, Camila, que você falasse sobre o significado desses caquinhos para a sua vida, para a sua recuperação. Fica à vontade. Bom, então, como eu falei ali no começo, né, com 19 anos eu comecei a usar crack, né? Então, crack é pedra, é uma pedra, né? E então eu até falo, eu troquei os meus caquinhos, né? Então, as minhas pedrinhas, hoje em dia eu transformo em arte, né? Que legal, eu tá faço, eu ressignifiquei, né, essa parte dolorosa, então trouxe, porque a arte terapia, por exemplo, que eu fiz a psicologia e a arte terapia eu fui fazendo junto. E isso é uma coisa também interessante, porque os dependentes químicos são poucos que fizeram algum estudo, por exemplo, faculdade, não terminaram os estudos, não terminaram. É difícil você encontrar alguém que está em uso, que está estudando. Então, assim, eu consegui estudar, fiz 2 faculdades, 3 pós-graduações, né? E aí, quando eu falo do mosaico, né, e a arte terapia, eu consegui juntar as 2 coisas. E o mosaico é uma arte milenar. Aí porque assim, eu trabalhei bastante com dependente químico e com mosaico, né? A gente foi até aquela comunidade terapêutica, a gente fez parede, tudo. Porque o mosaico, ele vai... É bem interessante. Você já fez mosaico? Não. Mas é bem interessante. Bem legal, Você vai né? ter um azulejo e vai quebrar aqueles azulejos. E aí você vai dar uma nova forma para aquilo. A dependência química é assim. Antes de você usar, você é uma pessoa íntegra. Você começa a usar, você fica em caquinhos. Né? Você vai se destruindo aos poucos. E conforme vai usando cada vez mais... aquilo vai te consumindo. Então, eu cheguei a pesar 47 quilos, né? Então, assim, o uso era forte. Antes de eu... Em 2007, minha mãe já não sabia mais o que fazer comigo. A minha mãe, não sei se está assistindo aí, mas a minha mãe sempre tá... É uma pessoa, assim, que eu tenho muita gratidão, além do meu pai, lógico. Mas, assim, ela chegou, eu estava numa clínica psiquiátrica, né, no Bezerra de Menezes, estava lá. E lá é um lugar que muitas pessoas de empresas ficam internadas, né? Com certeza, as pessoas dessa área de... Com certeza, o transporte, né? Ficam, Com certeza. assim, por conta do convênio, né, e tal. Aí, eu já tinha sido 3 vezes internada nesse lugar. Aí ela chegou lá pra mim, você quer ir pra um outro lugar, né? Um lugar mais de floresta e tal? Eu falei, quero. Aí fui morar no Acre. O Acre existe. Aí eu fiquei lá no Acre. O Acre existe, né? Aí tá bom. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ficar bem e tal. Só que assim, existe uma coisa que as pessoas também precisam entender, que é a codependência. Então, um dependente químico, ele adoece de 3 a 4 pessoas da família. Meu Deus. Então, eu adoeci minha família. A minha mãe, principalmente, porque eu morava ali com a minha mãe. Os meus pais se separaram, né, cedo. Então, aí eu fiquei com a minha mãe. Então, eu fui morar lá, e aí passou um pouco, ela também foi morar lá. E aí, a nossa doença foi se alimentando ali de novo. Eu não responsabilizo minha mãe por nada. Uma coisa que precisa aprender é ser autorresponsável por tudo aquilo que faz, né? Parar de ficar se vitimizando e culpar os outros pela doença que tem. Porque assim, não, porque eu culpava, né? Lógico, antes de saber, né, o que eu tinha, falava assim, não, por causa dos meus pais, Deus, eu culpava Deus e o mundo, né? Mas na verdade a responsabilidade toda era minha, né? Então aí morei com ela lá, com a minha mãe e tudo, só que aí chegou um momento que começou a ficar difícil. Então eu voltei ao uso, só que lá na época não tinha o crack. E aí eram outras coisas também pesadas, né? E aí minha mãe pegou e falou assim, não tô dando mais conta. Vai pra São Paulo, vai dar trabalho pro teu pai. Então aí eu voltei pra São Paulo. Aí eu fui me tratar de novo, fui fazer, porque eu fiz diversos tipos de tratamento, porque existem vários tratamentos, né? Então, por exemplo, assim, eu já bebi vegetal, que é a ayahuasca, eu já tomei bogaína, eu já fiz tudo qualquer coisa, porque, assim, falava assim, não, faz isso, falava pra minha mãe, aí eu faço. Não, vai fazer aquilo. A minha mãe me levava em tudo quanto é canto. Sabe, a igreja, tudo. Só que eu só fui melhorar quando realmente eu olhei, acordei e falei assim, não tem como mais, eu preciso viver, não ficar só sobrevivendo,
Eu preciso viver de verdade. E aí, tem só uma história interessante. Essa chega a ser triste, mas é engraçada depois. Porque hoje em dia eu consigo rir das minhas coisas que eu faço. Então, eu voltei a morar aqui em São Paulo. Aí, eu fui internada de novo. Tudo. Eu falei, vou visitar minha mãe. Aí, meu pai foi me levar no aeroporto. Daí, tava chovendo. Ele sempre conta essa história, tá? Aí tava chovendo e tudo, aí ele foi comigo, ele tava com a perna ruim, que eu cheguei, tinha acabado de fazer uma cirurgia, a gente atravessou uma passarela ali e tal, e aí ele me deixou no aeroporto e foi embora, tal. Aí passa um pouco, ligam pra ele, olha, sua filha não embarcou. Eu simplesmente peguei minhas coisas e fui embora do aeroporto, e sumi uns 4 dias, né? Então é isso, a dependência química, chega um momento que ela consome de um jeito... Que é isso, uma é pouca e 1000... Não, uma é muita e 1000 é pouca, né? Que fala, assim, do uso. Porque, assim, o começo é ótimo. Aquele prazer, muito legal e tudo. E é uma coisa que eu tinha um terapeuta que ele falava assim, aquele primeiro twin que você teve na vida, você nunca mais vai ter. E aí, o dependente químico fica buscando isso... Então vai usando. Por isso que as recaídas são muito... Acaba sendo fatal. A pessoa acaba tendo overdose, tendo algum coma, alguma coisa assim, porque ela vai querer voltar ao uso do jeito que ela usava antes. Então, por exemplo, eu cheguei a ficar 4 anos limpa, o Zé Carlos sabe muito bem disso, que ele foi uma das pessoas que me auxiliou para me internar de novo, e até me tirou de um lugar, porque eu estava pensando já em suicídio. Porque eu falei, não aguento mais essa dor. E aí, esses 4 anos que eu fiquei limpa, aí eu recaí. Quando eu recaí, eu fui usar muito mais do que eu usava. Então, numa dessas, eu podia ter acontecido alguma coisa, né? Então, eu sou muito grata à minha família por nunca ter me abandonado, porque existem Nunca famílias... desistiu de você, né? Desistem, porque realmente não é uma situação fácil. Então, existem muitas pessoas em situação de rua por conta disso também, né? De vai usando, já não tem mais o que fazer. E é uma situação bem delicada, né? Camila, a sua história é maravilhosa. História maravilhosa. Você estava falando aqui, eu estava aqui na minha mente viajando. Porque é importante, Zé, eu quero falar com você que está nos assistindo. A Camila, para quem não conhece, eu falei aqui o nome dela, mas vou repetir. A Camila é filha de Ricardo Patá. Uma família linda que ela tem, uma classe social bacana. Foi aquilo que nós falamos aqui anteriormente. Infelizmente a droga não mede quem ela vai atingir. Ela simplesmente atinge. E ela causa um mal. Você contou essa história, seu pai tinha acabado de contar para nós hoje ali. Por isso que eu te falei que ele conta com muito orgulho, Camila. Com muito orgulho. Seu pai falou, passei situações que não foi brincadeira. A Camila passou por diversas situações. E hoje você é outra mulher. Você superou, você venceu. A sua história é de uma guerreira vencedora, de uma mulher de fibra, né, que tem as suas profissões, né, que você conquistou ao longo do tempo e que você tomou uma decisão. Você parou e falou, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar, eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Aqui nós estamos com 6.321 pessoas ao vivo. Diversas mensagens aqui de pessoas. O Adenilson Gás dizendo, eu fui usuário de droga, é meu amigo, é motorista de ônibus, venceu o crack. Então, para você ver que as pessoas vão se identificando com a sua história. Uma história de uma mulher vencedora, né, Creu? Que venceu e contando uma história bonita. É aquilo que a gente fala, que lamentavelmente muitos não têm essa oportunidade de vencer porque não tem o apoio, Zé, da família, dos amigos, né? As pessoas simplesmente acham que já chegou no ponto que eu vou abandonar. E é o fim. Infelizmente é o fim, porque os nossos entes queridos a gente tem que cuidar, tratar. Por isso que é importante que a gente cuide. Que os pais, as mães, os avós, as avós, os tios, as filhas, os amigos, têm que ter tempo para os filhos. O Zé colocou aqui, qual a idade de começar a orientar os filhos? 4 ou 5 anos de idade. Eu tenho um garotinho de 7. Todas as vezes que eu tenho oportunidade eu falo para ele. Explico para ele o que é correto, o que não é, o que pode e o que não pode. Porque nós somos os espelhos dos nossos filhos. Se você bebe,
na frente do seu filho, ele acha que aquilo é normal. E ele também quer beber. Se você fuma na frente do seu filho, o seu filho acha que é normal, porque o pai dele, que é o herói dele, que é o espelho dele, ele também acha que é normal fumar. Então tem que tomar um cuidado absoluto, porque a nossa família é a nossa única riqueza. Os nossos filhos é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. E que a gente tem que cuidar, porque quando a gente compra um carro, a gente quer zelar pelo carro, não quer ver o carro riscado, não quer ver o carro sujo, se ele amassa um pouquinho já leva para arrumar. A mesma coisa, do mesmo modo, ou talvez muito superior a isso, tem que ser com os nossos filhos. Orientá-los. Eu, graças a Deus, eu tenho alguns filhos, e a minha mais velha, inclusive, trabalha aqui nos comerciários, ela é dentista, a Letícia, ela tem 31 anos, vai fazer agora em outubro, se Deus quiser. Uma menina que, graças a Deus, só me deu orgulho, né? E todos os outros vêm no segmento, né? Então, porque a gente sempre orientou, né? Para o que é correto, para o que não podia ser feito, para o que não pudesse ser feito. Então, você, meu amigo motorista, você, minha amiga motorista, você cobradora, você cobrador, você fiscal, você eletricista, mecânico, você que trabalha no sistema de transporte. Eu sei que o seu tempo é correria. Eu sei que o tempo das nossas companheiras mulheres não é brincadeira. Tem uma vida dupla, tripla. Chega em casa, tem que cuidar da família, cuidar da casa, fazer janta para o esposo, cuidar de uma série de fatores. Mas não deixe de dar atenção para os seus filhos. Chiquinho, essa mensagem foi muito importante. Mais de 7.500 pessoas. Mais de 7.500 pessoas ao vivo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Chiquinho, só lembrando, eu tenho muitos sobrinhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho muitos sobrinhos. E óbvio, muitas, né? Sempre orientamos, eu, os pais, mas eu tive alguns sobrinhos que estavam enveredando para a questão das drogas. E um belo dia eu estou indo trabalhar, encontro uma sobrinha, óculos escuros, logo de manhã, e ela perguntou: tia, do que você está trabalhando agora? Ela sabia que eu estava sempre inventando alguma coisa. E falei: pois eu estou trabalhando com a dependência química. Era o que eu estou aprendendo, que hoje a juventude pensa assim: comigo vai ser diferente. Eu vou usar e na hora que eu quiser eu vou sair. Eu dizia: Cuidado, né? não vai. Não vai. Falei assim, ainda brinquei assim, falei, é uma juventude babaca, otária, que quer ser incluída num grupo, porque se não usar, aquele grupo não vai aceitar. Então, falei assim, eu tenho conversado muito com a juventude para que não saia dessa. Principalmente se tiver ainda tempo de sair. Tá? Então vocês precisam fazer. Então eu tive uma sobrinha e um sobrinho que estavam enveredando, e eu sempre conversando e falando do que eu estava fazendo. Estávamos iniciando todo esse trabalho, estava fazendo os cursos, e graças a Deus, um dia ela me ligou, me pediu ajuda, aí depois ajudou o irmão, porque o irmão era o irmão dela, e graças a Deus, hoje eles estão bem. Mas eu falava, porque é isso que acontece. Hoje nas escolas, tá? Se você não usar, porque você não vai estar fazendo parte do grupo. Tá? Você vai estar fora da turma. Porque você é babaca, seja otário, mas não entra. Você só não vai ser dependente se você disser não. E acabou. Eu costumo falar que nas novelas, nos filmes, eles deveriam mostrar já a consequência do uso da droga. Infelizmente só mostra o uso, mas não mostra o resultado. Não mostra o resultado. Deveria já mostrar a pessoa já... Olha, Creu, sabe, já se deteriorando, já se acabando, para depois contar a história. As vossas falas saber aqui, quais ó, são as... olha o tema como final. é tão importante, que as vossas falas aqui, os nossos convidados são importantes aqui. Estamos com 9.182 pessoas ao vivo. Olha que Batemos espetáculo. o recorde da outra. Olha que espetáculo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Cleo, eu fico emocionado, Cleo, não pelo fato do tema, porque é um tema tão delicado, tão complicado, traz tanta dor e tanto sofrimento, que isso aqui é ganhar tempo em orientar as pessoas, né, a orientar os seus filhos. Porque a orientação ele é fundamental para você evitar. Eu lembro, eu quando entrei no sistema de transporte há 32 anos atrás, numa empresa de ônibus,
parece que eu tô ficando velho, mas tô mesmo, viu? 50 não já, nas costas aqui. Meio século. Pois é, meio século, graças ao bom Deus. E quero viver muito mais tempo ainda, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a sociedade, para os nossos amigos, para as nossas amigas. E eu tinha alguns colegas de trabalho, e tinha um que eu lembro, Camilo, que chegou para mim um dia e falou assim: ó, Chiquinho aí, ó, careta, não usa nada. Não usa nada. E eu trabalhava tarde, eu largava 1h da manhã, e a Letícia, minha filha de 30 anos, era bebezinha ainda. Então eu largava, eu tinha que correr para casa. Chiquinho, eu vou ter que falar. 10.154. 10.154 pessoas. Obrigado, obrigado. Agradecer a Deus primeiro, agradecer a você que está nos assistindo, aos nossos... Isso aqui, ó, é os nossos convidados, é a força dos nossos convidados e a sua força que está nos assistindo. E aí eu tive... Essa pessoa falava para mim: achei que eu tenho que usar. E um dia eu tive uma força divina e eu disse para ele, eu falei: rapaz, você tem tanto falado isso para mim que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar. Olha o perigo. Se você me der 3 motivos, eu uso. Aí ele gaguejou. Eu falei: esquece os 3. Me dê um motivo. Se você me der um motivo plausível e me convencer, eu uso. Eu estou esperando esse motivo até o dia de hoje. 30 anos já se passou e ele não me deu motivo. Sabe por que não deu motivo? Porque não existe. Porque se droga fosse boa, não teria o nome de droga. Corra, fuja, não aceite, não seja curioso, não participe, porque o seu primeiro uso pode ser o primeiro de vários e você pode não ter a felicidade de retornar à sua realidade como você um dia nunca usou. Não faça isso. Eu quero, antes de passar os nossos convidados, porque nosso horário vai passando, já estamos com 50 minutos quase de programa. E 11 mil pessoas. 11 mil pessoas, obrigado. 11.170 pessoas, obrigado pela sua participação, é uma honra. Muito obrigado por você estar nos assistindo, acreditando no nosso projeto, no nosso trabalho que é voltado a você. Tem um colega Jefferson que está ali, Chiquinho, na Praça da Moça, tomando um café. Jefferson está na Praça da Moça. Praça da Moça, ela fica aqui no Shopping Light, de um amigo nosso. Um café maravilhoso, especial, vai lá tomar. Você vai gostar, viu? Café, Camila, sensacional. Nós vamos marcar um dia, vamos lá tomar um café, vamos levar o vosso pai para tomar um café especial. Tem um café lá. O pai dela vai pagar. Não, eu faço questão de pagar. Tem um café lá, é um café na taça. Parece que você está tomando um vinho, mas é um café especial. Rapaz, eu peguei a taça na mão ali, eu me senti uma pessoa muito importante, tomando aquele café ali, as pessoas passando olhando e eu tomando aquele negócio muito chique, viu? Vai lá, Praça da Moça, Center Norte, tem o Praça da Moça, o café especial. Center Norte e Shopping Light também. Então vá lá conhecer o Praça da Moça. E também Farm e Companhia, que é de nossos amigos, que lá vende medicamento parcelado em 10 vezes e que você pode comprar com seu crachá e pagar descontado em folha. Vá lá conhecer a Farm e Companhia. Mas eu quero aqui... Você falando do café, passou de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas nos assistindo, Camila. Nossa, Camila, você hoje veio aqui para bater todos os recordes. Camila Patá. Grava esse nome, hein? E o livro tá aqui, ó. Chiquinho, você Minha Vida em Caquinhos. Vai sorteia Vida em Caquinhos. Eu quero aqui... Ô, Fabinho, você vai escolher. Tem 4 livros aqui, você vai escolher para quem você vai dar. Cleo, fique à vontade. 4 livros aqui, você vai doar para quem quiser para ler, para você ver aqui uma história de vida real de uma guerreira, de uma mulher vencedora e que superou todos os obstáculos da vida dela. Hoje é um orgulho para a família dela. Hoje ela se sente uma pessoa maravilhosa porque é uma vencedora, uma guerreira que venceu. E eu quero só te parabenizar, Camila, porque você é maravilhosa, você é espetacular e você venceu. Você venceu, você é uma guerreira. Bom, eu vou Parabéns, vitoriosa. Vou falar uma aqui então, olha. Fala. Em homenagem ao seu nome, Camila Bento. Camila Bento, pronto. Rapaz, você não sabe de onde ela está assistindo. De onde? Minas Gerais. Olha aí, tá vendo? É menteada. Eu quero aqui, para não esquecer já, para não esquecer, eu quero aqui, ó, sabia. apresentar você aqui. Nós teremos. Fabinho, coloca, por favor, aqui na tela. Consegue colocar, filho? Vira, mostra. Coloca aqui, Aí. Esdras, porque é um evento que vai acontecer agora no dia 24 de janeiro. Consegue pegar lá? Aí. Primeira festa multicultural, 472 anos
de São Paulo. São Paulo. É importante que você tenha a oportunidade, venha participar. Tem muitos temas aqui, né? Tem ações afirmativas de inclusão social, arte, cultura, saúde e economia criativa. Local, Avenida Cândido Portinari, 1100, Vila Jaguara, São Paulo. SESC Senat, Instituto Ana Luísa, Direito Achado na Rua. É importante que você participe, porque são temas extremamente importantes para você participar. Não só você, como sua família. Você vai ver que é bacana. São temas que é interessante a você e seus familiares. Chiquinho, Mas eu quero... Chiquinho, acho que a Camila tem que ter uma cadeira cativa. 13 mil, ela gosta do 13. Eu adoro esse número, gente. 13, 13. Nossa, dá um print aí, dá um print. 13.333 pessoas. Não, 13.133. 13.133 pessoas. Obrigado você. Obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer a você aqui. Vai mais um livro? Eu quero aqui, tem mais 3 aí então, Acrel. Então vamos Eu lá. quero aqui me dirigir rapidamente, antes de pedir para os nossos convidados fazer as suas considerações finais, porque infelizmente o tempo acaba muito rápido, mas eu quero te convidar já para outra oportunidade, porque esse tema, Camila, é muito importante. Pode ter certeza que a categoria assistiu em massa, Estourado. porque eles sabem da necessidade, viu, Zé? Da importância de conversar, de combater, de evitar que esse mal se alastre dentro da sua residência e afete seus familiares. Mas eu quero me dirigir a você rapidamente aqui, meu amigo motorista, cobrador, fiscal, mecânico, eletricista, borracheiro, mecânico, manobrista, dizer a você que o presidente Moleque, que é o presidente do Sindicato dos Condutores de São Paulo, um grande guerreiro, um cara jovem, que assumiu o sindicato há cerca de 1 ano e meio, mas com muita dinâmica, muita garra, tem feito o melhor para os trabalhadores em transporte. Campanha salarial 2025, quando a inflação era 5,32, Moleque conseguiu 10,32, ou seja, além da inflação, a reposição de inflação, mais 5% de aumento real. É importante também que você saiba que nós ficamos por muitos anos lutando para que tivéssemos direito ao vale-refeição nas férias. Aquele companheiro que sai de férias e que não tinha o direito de receber o seu vale-refeição. E que com muita garra, com muita batalha, com muita liderança do presidente Valdemir Moleque, nós conseguimos o vale-refeição nas férias dos trabalhadores. E que desde setembro de 2025 para cá, todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que saíram de férias e que vão sair de férias já passaram a ter direito ao seu vale-refeição. Isso é uma conquista do Sindicato dos Condutores de São Paulo, é a luta feita, voltada diretamente a você, e eu quero que você entenda que o sindicato foi feito para lutar pelo trabalhador, e é isso que nós fazemos. Sem o sindicato, você não terá condições de trabalho melhores, o patrão vai te sugar suas energias, porque o patrão acaba não respeitando direitos trabalhistas, e é o sindicato que faz acontecer as coisas. Por isso que é importante, agora vai ter eleição no sindicato, e que você dê um voto de confiança novamente a essa direção do sindicato, que tanto luta por você, que tanto se preocupa com você, e que tanto vai fazer por você, na liderança do presidente Moleque, que é candidato à reeleição desse sindicato, e conta com seu apoio para que nós possamos trabalhar muito em prol de você, trabalhador, trabalhadora e dos seus familiares, porque tem muito para fazer e nós vamos trazer muitas conquistas e muitas alegrias para essa categoria de transporte, porque nós vamos resgatar aquilo que foi perdido, que é a dignidade do trabalhador. Melhores condições de trabalho, melhores situações, melhor salário, melhores benefícios. A luta é contínua e a luta sempre tem que ser positiva. Acredite no seu sindicato, acredite na luta, que a vitória é certa. Eu quero aqui agradecer... Chiquinho, a gente tem que lembrar a frase do Moleque. Eu não quero prometer nada. Moleque sempre fez isso. Ele sempre falou. Ele iniciou a campanha salarial falando o seguinte: eu não quero prometer, eu quero entregar. E assim ele fez. Assim ele fez, Zé. Muito bem. Assim ele fez. Então, parabéns, Moleque. Obrigado pela sua dinâmica, pela sua luta e pelas suas conquistas em prol dos trabalhadores em transporte. E agradecer a toda a diretoria do sindicato, a toda a militância, aos nossos delegados sindicais, nossos cepeiros, a todos aqueles que compõem, que fazem a luta, que fazem acontecer as coisas. Eu quero aqui rapidamente, a gente ficaria aqui a noite toda, viu, Cléo?
mas certeza. infelizmente o tempo é muito rápido. Mas eu quero aqui passar novamente, começar pelas mulheres, José, me pedir permissão. Quero começar aqui pela Camila. Te agradecer, Camila, que você fizesse as suas considerações finais, porque foi brilhante a sua participação. Eu tenho certeza que sairemos aqui hoje com a missão cumprida, que nós passamos o nosso recado, passamos aqui os vossos conselhos, para que as pessoas saibam da necessidade de cuidar dos nossos filhos, principalmente dos nossos filhos pequenos, dos nossos filhos adolescentes, dos nossos jovens e daqueles que a gente amamos. Cuidar e dizer: droga, não aceitamos, não queremos e não permitiremos. Por isso é importante dizer: não aceite, não queira, porque só faz mal. Camila. Bom, quero agradecer, né? E eu quero dizer uma coisa assim, bem interessante. Hoje eu fui abrir uma conta de uma associação, que agora eu sou uma empresária também. Que bacana, que maravilha. É mulher de sucesso. E eu sou a tesoureira dessa Olha que associação. legal. Então, de pensar, eu tava lá no banco lá assinando e tal, e pensando assim, que há 10 anos, né, eu nunca... Quem que ia confiar em dar dinheiro? Eu ser tesoureira de algum lugar. Pois é. Né? Então, hoje eu sou tesoureira da Associação Paul Singer, que é uma bacana. associação que a gente tem de oficina de empreendedorismo, de economia solidária e criativa. Eu vou aproveitar, posso fazer um convite Fique à pro pessoal? vontade. Ó, aqui, falando dos 472 anos de São Paulo, né? Então, vai ter uma feira para comemorar, uma feira de rock. Gosta de rock? Bacana. Então, vai ser lá na Praça Cívica Ulisses Guimarães, é gratuito, vai ser muito legal, é perto do Museu Catavento, na verdade, ao lado ali do Museu Catavento, ali no Brás, sabe? E essa aqui é uma feira já que eu organizo, já vai fazer 5 anos que eu organizo essa feira. Também nunca tinha feito isso de feira e resolvi entrar nisso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de fazer as coisas, não gosto de ficar parada. Legal. Né? E agora, só para essa consideração final, que eu acho muito importante de falar, é o seguinte: o dependente químico fala assim, eu só por hoje. Eu não posso falar assim, nunca mais eu vou usar. Tá? Só para deixar claro que às vezes as pessoas falam assim, você tá curada, né? Não, tá tudo bem. Agora, não. Então, assim, é o só por hoje. Eu vou vivendo um dia de cada vez. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo. A viver um dia de cada vez, ter um equilíbrio melhor emocional, né? Porque isso era uma coisa que eu não tinha. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tô no mesmo trabalho já há 6 anos. Né, eu tô num relacionamento já vai fazer 7 anos. Que bacana. Então, são coisas que eu vou conquistando, que eu consegui ter uma constância, que era coisa que a droga me tirava. Né? Hoje eu consigo me relacionar bem com a minha família, com os meus amigos. Então, o viver só por hoje, vivendo um dia de cada vez e assim, para poder conhecer coisas novas e aprender. Então, muito grata. Vou ficar feliz se eu puder vir outra vez, Vai com ser certeza. uma honra. Porque realmente o tempo passa rápido e tem vários outros temas que a gente pode tratar, né? A questão Isso é até importante. que a gente falou um pouco da violência doméstica, tem a questão de inteligência artificial, né? Das mídias com as crianças. E tem muito Que tema. legal. Então, muito obrigada aí pelo convite. Obrigado tá? você, e aí, Camila. posso também falar, se quem quiser pode me seguir, né? Claro. Que é Patá Camila, aí que é o meu perfil de psicóloga. E também esse da associação, que é a Associação Paul Singer, de Economia Solidária e Criativa. Que aí bacana. vocês vão saber o que Sigam a a gente vai Camila. Patar Camila. É importante, você vai ver os temas dela, vai ver história de vida e toda a superação. E isso aqui nos estimula a segui-la, porque é uma jovem mulher extremamente vencedora. Muito obrigado, viu, Camila? Obrigada. Cleo, minha irmã. Rapidamente, agradecer mais uma vez a oportunidade e também, dia 25 agora, dia da nossa cidade de São Paulo, onde nós moramos, onde nós vencemos e trabalhamos. Então, várias atividades terão. Então, já foi uma atividade que você passou, Camila, mas também teremos a caminhada histórica, que nós já fazemos há muitos anos, onde mostra um pouco da história de São Paulo. E dessa vez nós vamos falar de como era São Paulo antes da energia elétrica. Então, a caminhada sairá daqui do sindicato, né, Rua Formosa 99, tá bom? Então, sairemos aqui às 9 horas da manhã e vamos dar um tour aqui pela cidade, aqui Que no legal. Centro Histórico. Então, quem tiver à vontade, quiser Que dar uma dia que passeada... é? É dia 24, no né? Dia 24 Dia também. 24 de janeiro, hein? Mas dá para participar das 3 atividades que foram citadas aqui, gente. Tá bom? Vamos fazer um pouquinho, mas vamos conhecer um pouco. É muito interessante andar pelo centro da cidade com uma pessoa que conhece e vai contando toda a história e a gente vai parando nos pontos. É uma caminhada rápida, muito alegre, muito divertida Aí. e
Tem a caminhada, só mesmo. rapidamente, Já que falou. você já falou, né? Que é do primeiro festival multicultural, que já foi falado, então é importante, dá para participar dos 3 rapidamente, com certeza, tá bom? E assim, agradecer esse tema, Camila, cada vez que a gente vem, você quer voltar porque você quer falar outros temas, aí vem uma visita e a gente abrange tanto, é tão interessante, eu acho que nós podemos estar dividindo aqui as cadeiras, tá bom? Porque senão não vai ter espaço para os outros convidados, só nós duas vamos querer vir e falar Mas bem de legal, toda a nossa viu? Bem experiência, legal. de todo o nosso trabalho, porque a gente tem muito, graças a Deus, estou com 65 anos, Jovem. e assim, não tenho mais a mesma disposição para ficar buscando mais coisas, mas a gente acaba buscando. Então vamos falar de todos os temas, e esse tema é importantíssimo. Drogas, não. É simples assim. Me ofereceu, não é seu amigo, não é sua amiga. Tá bom? É não. E ponto Não final. é não, né? Obrigada. E não é não. É isso aí. Não é não. Violência José contra a Carlos, mulher, querido, não é não. as suas considerações, meu irmão. Bem, olha, eu estou super feliz, né, por estar com essa pessoa. Obrigado, Camila. Quando eu liguei para ela, eu falei, Camila, eu tenho tal data, e aí? Né? E ela topou, era 13h20, né, Chiquinho? Fiquei muito feliz pela Camila, porque é uma colega, uma amiga, é como se fosse minha filha, né? Pela idade, né? Que eu vou para 7'1", né? Seu pai está com 7'2", né? Então, é a idade da minha filha. Não, 7'2", Mas, assim, 7'2". a gente compartilhou muita coisa junto que a gente lembra, a gente hoje dá risada, mas são coisas tristes, na verdade, né? Como a gente magoar os pais, né? Sem ter essa percepção de saber que eles estão sofrendo por nós, mas eles estão ali do nosso lado, né? Agora, o que temos que acreditar. Eu até anotei aqui um filme interessante, que se alguém conhece Prova de Fogo, já assistiu esse filme, é um filme Sim. lindo. É um filme que pode unir os casais que estão, às vezes, à beira de uma separação. É um bombeiro, né? Exatamente. Mas tem alguns atores desse filme que está num filme agora que chama Corajosos. E esse filme Corajosos, o interessante dele, que tem várias passagens que orienta, inclusive dá algumas estatísticas de ausência do pai. A importância, né, do pai presente numa família. E as mães solo hoje que sofrem muito isso porque não tem o tempo para poder chegar em casa e ter esse diálogo com seus filhos. Porque ela trabalha, e depois ela chega em casa, tem que cuidar do jantar, tem que lavar roupa, tem que cozinhar, tem que fazer uma série de coisas e falta esse tempo. Mas os Corajosos, dá todas as estatísticas, a importância de um pai e de uma família tá dando esse respaldo, apoiando, né, o dependente, né, ajudando ele e acreditando, acima de tudo, que hoje o dependente químico é um doente. E nós temos o CID, que vai do F10 ao F20. E é importante vocês pesquisarem isso. Não cometa nenhuma assim, uma coisa que, olha, eu não tenho certeza. Se tem dúvidas, então, pesquisem, perguntem, sabe? Busquem ajuda. Olha, nós precisamos de ajuda. Nós aqui, os comerciários, nós somos pioneiros nessa área de dependência química. Pode pesquisar, nós somos os pioneiros a ajudar o trabalhador e os familiares, e vizinhos e parentes, além de fazer palestras fora do sindicato. O Chiquinho é um grande amigo que anos atrás fui pedir uma ajuda para ele ceder um espaço que foi fantástico também do auditório, mas que era até grande, né? Era até pela dimensão era muito grande, mas foi um parceiro. E é isso, nós temos que formar essa corrente, né, a corrente do bem, acreditando que é possível sim, que antigamente falava que quem entrava nas drogas era rua, cadeia e cemitério. Não, mas hoje tem a recuperação. E eu estou aqui. Vou para 41 anos. A Camila, 10 anos. Né? Perfeito. Eu espero que ela nunca me alcance, que ela sempre esteja na minha cola. Mas olha, lembrando, viu, que independente da diferença de tempo de abstinência, eu 41 e ela 10, tá? Você pode ter certeza que eu aprendi muita coisa com ela também, tá bom? Muito obrigado a todos. Maravilha, Zé. É que o tempo, infelizmente, estourou. Já passou. Mas eu quero agradecer aqui a cada um dos nossos convidados. Mas ainda tem 13 mil pessoas. Eu quero agradecer aqui o Esdras, a Anabela, Fabinho, que são os nossos parceiros aqui que fazem acontecer. Eu quero mais uma vez aqui agradecer de todo o coração ao presidente Ricardo Patá, que é um grande amigo, um grande guerreiro,
um sindicalista respeitado no mundo. Seu pai é respeitado não só no Brasil, mas no mundo. Um homem de caráter, um homem que luta pelos interesses da classe trabalhadora, que não é à toa que é o presidente da UGT Nacional, não é à toa que é o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, uma categoria muito importante, né, que predomina a cidade de São Paulo, interior de São Paulo. E assim, a gente só tem que agradecer a ele por ceder esse espaço aqui. Eu quero agradecer a categoria. A briga dele agora é a escala 6x1. Isso aí. É isso aí. 5x2. É isso. 5x2. É uma trajetória, é uma briga que a UGT e as centrais sindicais unidas estão trabalhando em pró, para que a gente consiga derrubar a escala 6x1 e conquistar a 5x2, que vai ser um benefício muito importante aos trabalhadores e trabalhadoras, para que você possa ter mais tempo de lazer, tempo com a sua família, para que você possa descansar, para que você possa ter mais qualidade de vida. Então esse é o papel dos sindicatos, das centrais sindicais e todos aqueles que se preocupam em lutar pelos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Eu quero agradecer aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras do sistema de transporte que nos assistiram, a nossa direção do sindicato, a nossa militância. Quero agradecer ao Binho, ao Betão, ao Elvis, ao David, ao Neno, todos aqueles que estão nos assistindo. Eu quero mandar também um abraço que está pedindo aqui, o nosso companheiro motorista Estrelinha, que é motorista de ônibus, mandou aqui mandar um abraço para o esposo dele, o Miguel. Um forte abraço a você e ao seu esposo Miguel. Um grande beijo no seu coração aí, querido. Forte abraço. Ele merece um livro. Ele merece um livro. Não, os livros já foram todos sorteados. Mas eu levo um para ele. Eu levo um para ele, para que ele possa ler junto com seu esposo Miguel, para que ele possa ver a história de vida da nossa vencedora, heroína Camila Patá. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado, meus convidados especiais. Obrigado a todos vocês. E que Deus nos abençoe. E terça-feira que vem estaremos novamente aqui às 18 horas, com temas aqui muito importantes novamente, para que a gente possa tratar de assuntos que sejam extremamente importantes a cada um de vocês. E a Camila, a gente vai preparar uma nova oportunidade aqui, uma nova agenda, para que ela venha aqui a brilhantar, né? E dizer que a nossa querida Creonice, a nossa amiga aqui, cadê ela? Aqui, ó, Creonice, e vai buscar e vai nos dar a data da vacinação, para que a gente inicie a vacinação da gripe e do hepatite e outras vacinas, e vamos iniciar pela garagem da VIP AE Carvalho, e depois a gente vai encaminhar para outras unidades, mas nós vamos vacinar os nossos companheiros e nossas companheiras, para que tenham qualidade de vida e que possam ter muita saúde aí, para que a gente possa cuidar das nossas vidas e dos nossos familiares. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua confiança, e que a gente possa estar aqui novamente, se Deus quiser, na terça-feira, com novos assuntos aqui. Muito obrigado, uma boa noite a cada um de vocês, viu? Fechou? Sucesso.